Meus amores, bom dia, uma boa tarde, né? Que já tá passando por parte da tarde. E o que eu quero falar com vocês meus amores, olha, o que eu tenho pra falar pra vocês, né? Os sonhos, e só tá são todas as escrituras. Vou pra João, hoje eu vou fazer uma parábola de João, né? Vixe, glória a Deus. Ele tá bem me chamando minha atenção. Sabe por quê? A primeira coisa que apareceu aqui, né? Orar por todos os cristãos. Sabe o que eu vou fazer? Sabe também que foi que eu me lembrei? De eu pedir a vocês para vocês começarem a orar. Vocês que são cristãos, vocês comecem a orar. Vocês comecem a orar e comecem a se consagrar a Deus, porque nós estamos prestes a sair dessa terra, né? Porque após nós sairmos dessa terra, o que é que vai restar? Só 3 anos, 3 anos e meio, né? 3 anos e meio. 3 anos e meio para o quê? Para a vinda, para a terceira vinda, né? Mas essa terceira ele vem para reinar, vocês compreendam, entendeu? Quando ele vem a terceira vez, ele já vem para reinar. Não é para poder a gente, como é que chama? Não é para que a gente, tá entendendo? Ele só vem voltar, não, ele vem para reinar. Essa agora vai ser o arrebatamento. A próxima ele vem para reinar, ele vem para fazer um novo céu, uma nova terra. E nós o quê? Ficamos com ele para todo sempre, né? Glória a Deus. Então, meus amores, tá pensando que o arrebatamento aí acabou-se nada. Tem que ir até o último dia, entendeu? Após o arrebatamento ainda tem 3 anos e meio, né? E tô vendo que tá tão perto. Mas as pessoas não se alertam, não. Essas pessoas que foram deixadas, não foram deixadas, foram deixadas para trás, né? Mas o que? Porque não estava maduro o suficiente para ir com Deus. Mesmo como assim? Porque vocês precisaram passar por tudo que vão passar da tribulação para que vocês acordem. O bom mesmo era todos nós fosse agora no arrebatamento, mas as pessoas não querem, como é que chama, meu Deus? As pessoas não querem renunciar, não querem ter renúncia. Aí por causa disso vocês vão pagar um alto preço. Mas o que pode fazer, né? Ele chamou, nas Santas Escrituras tá tudo escrito sobre isso. Por que vocês não acordam? Esses que vão ser deixados para trás, vai ser fechada a porta para essas pessoas. Por quê? Porque vocês ficaram, glória a Deus, porque vocês ficaram o quê? Vocês não ficaram perseverantes perante a Ele, entendeu? Muitas pessoas não pediram perdão porque acham que ele não vem, acham que a morte vem primeiro e vocês não vão pro céu junto com ele. Tá entendendo? Outros preferem comprar outras coisas materiais, mas não se liga na sua vida espiritual. Ele tá voltando. É tempo de... o que eu falo pra vocês no meus vídeos, é tempo de renúncia e é tempo de arrependimento. Renúncia e arrependimento. E ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, porque quando vocês verem ele, vocês vão só ver, não vão ter o prazer de subir com ele não. Mas por quê? Porque não quiseram, jogaram fora. Cristo está direto, eu vejo o trabalho de Cristo está direto no meio do mundo, falando com um, falando com outro, para que vocês o quê? Para que vocês escutem, vocês ouçam, vocês se arrependem, vocês se voltem para ele. Coloque o quê? Compre, como é que chama? Compre vazios, vou falar igualmente tem na parábola das 10 virgens, né? É 10 templos que tá esperando na face da terra, 10 templos tá esperando por ele, mas o que? Todas as 10 dormiram. E quando eles se acordaram, só 5 tinham azeite na botija esperando por ele. Elas dormiram, mas elas estavam esperando por ele. E agora elas se alertaram. E aí elas se alertaram. E as outras 5, foi pedir azeite que já tinha. E elas disseram o quê? Que não. Que elas fossem comprar. Meus amores, vocês prestem atenção. Cristo tá voltando. Cristo tá voltando. Bora pra cá. Eu oro por todos. Aqui eu já orava, né? Depois que eu peguei eu ainda não tinha visto esse versículo. Ainda não tinha visto essa parábola aqui. É João 18. João 18, começando a parábola do versículo 20. Aí vai até o final, vai até o 26. Ainda não tinha pegado essa parábola aqui, não. Eu já orava, agora que eu peguei, agora que eu vou continuar orando mais ainda. Entendeu? Por causa de quê? Porque é muitas pessoas que tem para renunciar e vocês não renunciam, não. Vocês são mais o eu de vocês do que vocês mesmos renunciar, entendeu? Bota pra cá, ó. E
Não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Glória a Deus. Você está vendo aqui? O que é que está escrito aqui que eu acabei de ler para vocês? Muitos, tem muitas pessoas que vão deixar para acreditar em Cristo quando verem Ele e ficarem prostrados perante a Ele. É só vocês verem, é o mesmo exemplo, sabe de quê para vocês verem? O mesmo exemplo de Tomé. Tomé negou Ele. Ele mandou Cristo mandou mensagem para os discípulos dele. Vai para os meus irmãos e anuncia para os meus irmãos que eu já ressuscitei entre os mortos. E vou após eles. Sabe o que foi que ele fez? Eu não acredito. Os outros creu nele. Só em ele ter mandado a mensagem, eles creu nele. Os Tomé não. Que tem muitas pessoas, irmão crente, evangélico, que não crê não. Sabe o que foi que ele fez? Ele, não, eu só acredito se eu ver, se eu tocar nas mãos dele, se eu pegar nos pés dele, tocar no lado que ele for o transpassado. Aí eu vou crer nele. Pois sabe o que foi que ele fez? Pois ele apareceu. Mas vocês devem prestar bem atenção. Cristo apareceu e ele se prostrou perante a Cristo porque ele reconheceu que ele era o nosso Salvador. Mas vocês prestem atenção em algo que eu vou falar para vocês aqui bem abertamente. Naquele dia que Tomé viu Cristo, ele teve uma oportunidade. Muitos agora, quando verem Cristo, não vai ter essa oportunidade não, vão ser deixados para trás. Se ficarem vivos, vão passar pela grande tribulação. Se vocês se curvarem perante o que vai acontecer, se vocês se curvarem, se você colocar a marca da besta, ou então se você se marcarem com o nome dela, então vocês estão perdidos. Não existe mais salvação para vocês não, entendeu? Por isso que eu digo, eu falo com vocês abertamente. Mesmo onde está escrito no livro do Apocalipse, ele deixou justamente no livro do Apocalipse para que não haja dúvida. Mas nem mesmo assim vocês creu. Bora pra cá? Olha, eu vou marcar aqui com a caneta e vou ler essa passagem de Tomé, por causa da incredulidade das ovelhas dele, que eu prego também para as ovelhas dele, porque eu sei que tem pessoas evangélicas que assistem meus vídeos. Eu sei também que tem pessoas que não aceitaram Jesus, que assistem meus vídeos. Para aquelas pessoas que não aceitaram Jesus, eu vou soltar algo para vocês nas Santas Escrituras e aconselho a ti que tu tome o que está escrito, que tu tome para ti o que está escrito, porque ainda tem o que? Ele ainda não veio, ainda há esperança. Ele não veio, ainda há chance de conserto. Agora, após ele vir, vocês vão ver ele. Nem todos vão ver ele, vão ver aqueles que vão ser retirados da terra. Eu prestei atenção nos meus sonhos. Você está pensando que eu não presto atenção nos sonhos, não? Que eu solto para vocês? As visões que ele apareceu para mim, sonho, eu prestei atenção. Aqueles que se curvaram perante, aqueles que viram ele, que se curvaram perante a ele, eles foram tirados da terra. Mas não foi para estar com ele, não. Vocês prestem atenção. Os que ficaram em pé perante a ele, subiram com ele para o céu. O que eu vi subindo, ele subiu para os ares. Ele, entendeu? Por isso que eu digo a vocês vigiam. Conserto que tem que consertar. Eu já consertei, já vendi até algumas coisas para poder pagar, outros para poder ficar. Quando ele vir, né? Quando ele já estiver vindo, então, assim, já tá tudo preparado, entendeu? Só para ele me levar, tá entendendo? Para vocês verem, porque não é brincadeira o que tá para acontecer no meio da humanidade, porque na humanidade, porque pega todos os povos, porque ele não vem pegar, não é só o povo de Israel, não é só, em cada país que há crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, igualmente está escrito no livro do Apocalipse, que na sua boca não há engano, ele vem para esses, ele vem tirar esses da terra, para ficar com ele lá na glória. E os que foram ficar para trás, que se diz crente, não são, então, vocês me perdoam, porque quem tem o dom de conhecer vocês é Cristo, e na Bíblia fala pra gente o quê? Renunciar. Muitas pessoas eu vejo que não quer renunciar. Eu não vou renunciar e pronto, acabou essa conversa. Pois então, se vai ser deixado para trás, como está escrito. As 5 virgens, 5 templos que vai ser deixado para trás. Por quê? Por causa de doutrina, por causa de pastor que não teme ao Senhor, nosso Rei, o nosso Salvador, por causa de que estão achando ruim. Eu vejo que tem pessoas achando ruim porque eu estou falando nas redes sociais. Se eles pudessem, eles me tirar das redes sociais, para que eu não pregue a palavra de Deus. Não vou longe não, tem alguns da minha família também. Se revoltou, por quê? Porque não está escrito aqui,
Ele pede que é pra mim falar do jeito que tá escrito, porra, eu faço, do mesmo jeito. Agora no arrebatamento, olha as pessoas que ele vai pegar agora. Eu vou soltar pra vocês entenderem. No arrebatamento, quais são essas pessoas que ele vai levar? Vou deixar pra vocês aqui, ó. Vou pro livro do Apocalipse. Esses daqui é o que eles vão levar agora. Esses que eu vou ler agora, ó. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Vocês sabem que mulheres representam religião. Religião evangélica, religião católica, religião. Jesus não veio trazer religião. Jesus veio trazer salvação, entendeu? Isso que Cristo veio trazer, entendeu? Salvação a todo o povo na face da terra. O que crê será salvo, o que não crê já está condenado. Glória a Deus, é só vocês lerem a Bíblia. Está escrito. As pessoas que são evangélicas conhecem essa passagem que eu acabei de falar para vocês. Bora para cá, continuando. Porque são virgem, porque a boca deles, são virgem porque a boca deles não abriu engano, não se abriu falando mentiras, de coisas que não estão escritas nas Santas Escrituras. E aqui ainda está dizendo aqui embaixo. São virgem porque na boca deles, é só vocês prestarem atenção. Vou continuar lendo. O que é que quando Cristo estava na terra, o que é que Cristo fazia com os discípulos dele? Primeiro, Cristo sai por cidade em cidade pregando o evangelho. Nas aldeias, pregando o evangelho, morre discípulos. Às vezes, quando ele estava cansado, como eu peguei uma parte aí que ele estava cansado, ele mandou de 2 em 2, 70. De 2 em 2, pregando o evangelho nas cidades, nos cantos. Por isso que eu digo a vocês. Olha, presta atenção, esses que seguem o cordeiro, para vocês verem como eles são diferentes, ó. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vá. Então, se você está vendo aí como há diferença de ter religião e estar caminhando com Cristo, tem grande diferença. A religião é uma coisa, caminhar com Cristo é outra, entendeu? Se reunir, nós podemos se reunir até na casa do irmão. Abaixa o irmão chamar, bora cultuar lá em casa, bora fazer um culto lá em casa. Se reúne os irmãos, tudo e vai para casa dele, entendeu? Não estou falando de religião, estou falando de salvação. Aquele que foi na cruz por nós. Tá certo que nós temos que se reunir, nós temos mesmo que se reunir. Nós temos que se reunir, orar, entendeu? Conhecer os nossos irmãos, tá entendendo? Ajudar aqueles que precisam, tá entendendo? Sim, com certeza. Jamais. Eu estou falando de religião, que são muitas pessoas que são religiosas, mas elas não param para raciocinar um pouquinho, que Cristo não era religião, Cristo sempre foi salvação. Por que que os de dentro do templo odiavam tanto Cristo? Você já pararam para pensar, por causa que Cristo era tão odiado pelos aqueles que tinham a palavra de Deus? Hoje em dia eu percebo isso quando eu vou dentro dos templos. As pessoas não gostam muito de mim não. Sabe por quê? Porque eu abro a boca só com o que está escrito aqui, ó. E eu sei que machuca quem está andando com teimosia com ele. Já não bota cara de agrado. Pois eu, meus amores, se alguém falar que está dentro das Santas Escrituras, por abaixar minha cabeça. Ainda diga assim, pai, obrigada. Obrigada porque tu me alertaste hoje. Obrigada, pai, obrigada, entendeu? Por isso, meus amores. Por isso que eu falo abertamente, entendeu? E preste atenção o que tem escrito no livro do Apocalipse. Eu vou terminar aqui, ó. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícia para Deus e para o Cordeiro. As pessoas que foram compradas com preço de sangue para Deus e para o Cordeiro. Continuando. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Aquelas pessoas que falam a palavra de Deus abertamente, é igualmente esse versículo que está aqui. Essas pessoas, elas são virgens. Na boca delas não sai engano, só sai a verdade, entendeu? Meus amores, encerrei. Agora bora para lá para o outro. Vamos para a parte de João. João não, é de Tomé. Eu quero ler com vocês a parte de Tomé, por causa da incredulidade. Vocês já conhecem, né? Que ela chegou e ele não creu. Ele disse, de maneira nenhuma eu creio. Deixa eu pegar aqui a parte do que ele falou isso. Pronto, tá aqui. E é o versículo 25, ele é grande que só, mas bora lá.
Disseram-lhe, pois, aos outros discípulos: eu não vi o sinal do escravo em suas mãos, e não pôs-se o dedo em lado do cravo, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crereis. Muitas pessoas aqui não creem nele, não. Muitas pessoas não acreditam em Cristo, não. Elas vão crer em Cristo agora, no dia do arrebatamento. Porque, ó, viu com o olho, viu com os olhos, aí vão ver e acreditar e vão crer. Só que Cristo vai repreender, não é só isso, não. Essas pessoas que verem Cristo agora no arrebatamento, elas não subirão com ele. Elas vão perder. A pior coisa que existe, vocês perder o arrebatamento. Perder de subir voando para o céu. Vão descer para o quê? Para o seio da terra, onde Cristo um dia foi lá para tirar um povo de lá. Vocês sabem do que eu tô lendo, né? Continuando aqui, ó. Oito dias depois estava outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Glória a Deus. Aí Cristo deixa para visitar mesmo no dia que Tomé estava. Glória a Deus. Cristo é cheio de surpresa. Chegou Jesus entrando as portas fechadas. Vocês imaginam aí, ó, ele entrando, as portas estão tudo fechadas. Por onde foi que ele passou, né? Então, para vocês verem, né? Meus amores, eu a amo, eu fico imaginando como é que uma pessoa tá num canto, de repente ela aparece na nossa frente e as portas tudo fechadas. Meus amores, é muito maravilhoso. Eu amo as coisas dele. E as pessoas, o quê? Bora pra cá. Já dá logo até vontade de chorar. Depois disse, ó, deixa eu continuar. A paz seja convosco. Ele saudou a todos, glória a Deus. Meus amores, vocês viram, já mudei de novo, porque eu li a parte do que ele apareceu, as portas estão fechadas, entendeu? É muito maravilhoso. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê a minha mão. Glória a Deus. Está vendo aí o tamanho da repreensão? E hoje em dia ele chama a atenção desse mesmo jeito nas igrejas, mas as pessoas não escutam não. E Cristo repreendeu, ó, presta atenção, ó. Disse, no versículo 27, ele já disse logo assim, ó. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas creia. Você está vendo aí o tamanho da repreensão que Cristo deu nele? Por causa de quê? Porque ele, ó, eu só vou acreditar se eu ver, porque eu não acredito nele se eu ver, não. Eu tenho certeza absoluta que eu tô fazendo esse vídeo, que ele tá aqui comigo. Sabe por quê? Porque ele apareceu pra mim dizendo que ele tá comigo nas redes sociais pregando o evangelho. E de maneira nenhuma eu deixo de acreditar nele. Eu creio nele com todas as minhas forças, entendeu? Que é de força, eu tô crendo nele, entendeu? Até que não tem força, eu tô crendo nele. E aí, o que é que eu vou falar mais pra vocês? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler aqui mais um. Disse, ó, presta atenção que foi que Tomé disse, ó. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor, meu Deus. Ó. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor, meu e Deus meu. Você está vendo aí? Ele reconheceu no momento que ele viu. É muitas pessoas agora que vão reconhecer Cristo no momento que vê ele em cima das nuvens, junto com o seu exército de anjos. É incredulidade. Mas olha o que é que Jesus vai responder mais outra vez aqui. Outra repreensão. Isso aqui serve para... Aquele tempo foi Tomé. Tomé teve uma oportunidade. Hoje em dia, muitos crentes vão ter oportunidade, não. De quê? A mesma oportunidade que Cristo deu a Tomé. Não vão ter, não. Presta bem atenção. Disse-lhe Jesus: porque me viste? Tomé... Peraí, deixa eu repetir, ó. Disse-lhe Jesus: porque me viste...
Tomé, crerdes? Olha, tá vendo? Não é a repreensão. Bem-aventurado os que não viram e creu. Você está vendo aí? Por isso que eu falo com vocês abertamente. Bem-aventurados somos nós, aquele que o quê? Aqui está escrito, porque eu creio em tudo que está escrito aqui. Tá entendendo? É isso que a gente tem que ter, entendeu? Meus amores, vou encerrar aqui para poder continuar lá, né? Era João, né? Era João, agora eu não me lembro mais qual era João. Sei que era oração. Pronto, tá aqui, já achei pra me soltar pra vocês. Vocês viram? Eu fui lá pra onde eu disse que eu ia mostrar pra vocês e eu mostrei. Que tava escrito, tá entendendo? E agora vamos pra oração. É o que eu faço por todos. Não faço só pelos crentes, não faço só pelo povo de Israel, eu faço por todos. Até pelos ímpios, até por aqueles que me odeiam, por aqueles que me perseguem. Ai de mim se eu não fizer isso. Porque se Cristo fez, por que eu deixaria de fazer? Jamais. Jamais. Entendeu? Ó. Agora eu vou orar daqui até o final. Ó. Vou soltar essa parábola. É João 18 e o versículo 20 até o 26. Vou soltar ela todinha, tá bom? Depois eu vou para outro canto também conversar com vocês. Sobre o quê? Sobre o ímpio. Para que vocês escutem e compreenda e coloque no seu coração. E vocês façam o que está escrito aqui. Não é o que eu tô lendo para vocês, mas o que está escrito aqui. Entendeu? O que está escrito aqui, vocês procuram na Bíblia de vocês e vocês colocam em prática. Porque isso vai salvar a vida de vocês no dia do arrebatamento. Se vocês colocar em prática o que está escrito aqui, salvar-lhe-ão a vida de vocês no dia do arrebatamento. Se vocês não colocar, vocês podem ter certeza. Se vocês forem retirados desse dia... Se vocês forem retirados nesse dia, vocês podem ter certeza que vocês vão ser deixados para trás, igualmente as cinco loucas vão ser deixadas para trás, né? Aquelas que não estavam de acordo com a vontade de Deus vão ser deixadas para trás. E também o quê? Aqueles que saíram da face da terra. Aqueles que saíram da face da terra, eles vão se arrepender amargamente. Por quê? Porque eles vão ver. Bora pra cá. E não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Glória a Deus. Continuando. Vocês viram lá a parte que eu li lá de Tomé, né? Pois então, não seja igual Tomé, entendeu? Ó, para que todos sejam como tu, para que todos sejam como tu, o Pai, e és em mim, e eu em ti. Glória a Deus. O Pai está em nós e nós estamos... Glória a Deus, é muito maravilhoso. E eu em ti, e nós estamos nele, né? Glória a Deus. Por isso que eu digo a vocês que nós somos templo do Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. Que também ele seja em vós. Tá vendo aí, ó? Glória a Deus. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui, essas palavras que eu tô repetindo para vocês, saiu dos lábios de Cristo. Saiu da boca do meu grande amor, da boca do meu Senhor, da boca do meu Rei, da boca do meu Salvador. Continuando. E eu direi-lhe a glória. Peraí, eu dei-lhe a glória que a me deste, para que sejam como nós somos Glória a Deus. Você está vendo aí? É muito maravilhoso. Pensa, um rei majestoso. Eu nele e tu em mim. Glória a Deus. Está vendo aí? Glória a Deus. É muito maravilhoso. Você está vendo? Ele está em nós e Deus está nele. Está vendo aí? O que é que ele está dizendo nesse versículo? Vou repetir para vocês, ó. Eu neles e tu em mim. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus está em quê? Está nele. Olha aí, meus amores, coisa maravilhosa. Meus amores, eu a amo. E aqui está dizendo, ó, deixa eu continuar. Para que eles saibam. Será que eu saltei, meu Deus? Eu nele e tu em mim. Para que eles sejam profeitos em união, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e
que os teus, e que os tens amado a eles como me tem amado a mim. Glória a Deus. Você está vendo o que foi que Cristo explicou aqui, o que Deus fez? Do mesmo jeito que Deus amou Cristo, Cristo amou nós também, e Deus também amou a nós também, do mesmo jeito. É só você refletir esse versículo. Ei, mas isso não deixa nós longe da santificação, não. Ele amou nós, ele ama nós sim, com certeza. Mas ele pede nós o quê? A santificação para nós chegarmos a ele, viu? Preste atenção, não estou ensinando nada errado, não. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu esteja, também eles estejam comigo, para que sejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Tá vendo aí? Glória a Deus. Meus amores, o versículo lindo, viu? É um versículo maravilhoso. Por que as pessoas não mudam de ideia, né? Olha o que saiu dos lábios dele. Glória a Deus. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu esteja, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Glória a Deus, tá vendo aí? Aonde? Por isso que a terceira vez, quando ele vem com todas as pessoas que... Ó, na terceira vez que Cristo vinha à Terra para reinar, quem tiver ainda vivo vai ver... com certeza que vai estar. Eles vão ver Cristo com todos aqueles que creem nele. Mas com todos aqueles que creem nele, eles vão ver Cristo com essas pessoas. Com todos eles. Uns vão ser para Deus, outros vão ser para o Cordeiro. E eles vão ver, essas pessoas que ficaram na terra, elas vão ver todas essas pessoas que foram arrebatadas da terra e os outros que ainda vão sair da terra depois do arrebatamento. Eles vão ver todos. Vão ver com Cristo. Entendeu? Vindo sobre as nuvens do céu. Pensa que maravilha, né? Pensa, meus amores, os mistérios do céu são assim maravilhosos. Eles me encantam, entendeu? Tudo que vem de Deus, do nosso Pai, me encanta. Glória a Deus. Continuando aqui, ó. Pai justo, glória a Deus. Esse aqui é o versículo, ó. Pai justo, tá vendo? Nós deveríamos orar assim também, sabia? Pai justo, o mundo não te conheceu. Não te conheceu, mas eu te conheço. E tem intimidade, não tem não intimidade? Eu tinha intimidade, entendeu? Essas pessoas, meus amores, eu amo essas pessoas. Eliseu, porque eles tinham uma intimidade muito profunda com ele. Tinha uma intimidade assim, muito, muito mesmo. Glória a Deus. E este conheceram que tu me enviaste a mim. Você está vendo aí? Quando a gente reconhece que Cristo é Filho de Deus e que Deus enviou ele, entendeu? Glória a Deus. E eu lhe fiz conhecer o teu nome e lo farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado estejam neles e eu neles estejam. Encerrei, glória a Deus, mas eu me alegrei bastante a oração por todos os cristãos, entendeu? O nome da parábola, né? Então, meus amores, é muito maravilhoso, entendeu? Que a presença dele no nosso meio, a glória dele perante, né, é muito majestoso. Meus amores, eu vou encerrar por aqui, mas vou soltar um sonho, tá bom? Deixa eu soltar aqui, deixa eu ver qual que eu vou soltar. Meus amores, é pra deixar assim, né, pra vocês verem, né? Será que dá pra vocês verem? Vocês sabem por que eu botei assim? Porque eu tentei botar assim, né? E eu não consegui, não deu certo não. Aí vocês dão um pausa no vídeo, vocês param e vocês lêem o sonho, entendeu? Mas eu vou ler pra vocês. Eu já coloquei, aí eu vou ler novamente, né? Já coloquei, vocês dão um pausa e vocês leem. Porque vocês sabem que eu gaguejo, né? E as letrinhas tudo juntinhas assim, é pior pra mim, por causa da minha vista.
Aqui é quando eu estou na igreja, presta atenção como é que eu vou falar, ó. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Eu sou... Não, eu sonhei, tá vendo como eu erro as palavras? Eu sonhei chegando num povoado, chegando no lugar, tinha uma casa. No início da casa, no início da rua, ó, no início da rua. Nessa casa, quando eu entrei lá, estavam meus 2 filhos. Tava lá dentro. Eu falei com eles e saí para fora. No momento que eu saio, eu vi toda uma destruição total. Aí eu olhei para o céu e vi 3 anjos. Esses 3 anjos aqui tem escrito no livro do Apocalipse, é só vocês pesquisar. Tem escrito no livro do Apocalipse. Não é nem pesquisar, é só vocês verem que no título tem 3 anjos, que é justamente sobre as coisas que nós estamos prestes a passar. Ó, cadê? Onde era? Ah, pronto. 3 anjos aproximado de mim. Eu procurava ver Cristo, ver Jesus. Eu procurava ver Jesus. Quando eu arribei a minha cabeça, ele estava em cima da minha cabeça. Aí eu vi as sandálias dele, as vestes dele. Aí eu falei com meu filho mais velho, chamei ele e ele veio. Ele foi logo se prostrando aos pés de Cristo. Do mesmo jeito foi meu filho mais novo, prostou perante a ele. Aí eu disse, eu não fui com ele, porque eu fiquei para pregar o evangelho na terra. Aí eu olhei para o meu filho, meus dois, aqui eu já errei aqui, mas eu vou continuar. Mas os meus 2 filhos, e disse, aqui eu esqueci de colocar, era 2, tá entendendo? Eu botei a palavra errada, botei só dei um ó, tem botado um i e um s, né? 2, pois é. Aí vocês ignoram aí, né? Agora me perdi, eu parei, pronto, eu achei de novo. E disse, não há mais tempo, em pouco instante ele vai sumir. Aí eu tirei a vista dos meus 2 filhos e coloquei a vista para 2 anjos que vinham descendo do céu para a terra. Assim que ele tocava a terra, um anjo era como uma lavareda de fogo, e o outro anjo era nos pés de planta seco. Mas aí eu tirei a vista do anjo. Aí eu olhei para o canto onde eu estava. Aquele canto não existia mais, era só destruição. E quando eu olhei para os ares, vi um homem subindo ao encontro dos anjos no céu. Ele estava de calça, estava de blusa, e ele era todo luminoso o corpo dele. Aí eu já estava na porta de um ônibus todo amarelo, que dentro tinha uma mulher e o motorista e um menino. E eu
Eu dentro do ônibus fui para frente e olhando para frente do ônibus, lá de fora eu vi, não via mais terra, só água, muita água. E no meio uma pista, o ônibus ia passar e eu dizia dentro do ônibus que a gente ia morrer. Eu falava 2 vezes e lá na pista a água cobria a pista, mas era rogo e mas era raso, mas era raso, já errei aqui, mas era raso e lá na frente da pista tinha uma correnteza de água que passava por cima da pista na curva e o motorista continuava e passava chegando no canto determinado e nós descia do ônibus. Eu pegava nas minhas mãos umas folhas verdes e o motorista pegava uma cadeira e se sentava lá. Tinha uma mesa e cadeira. Aí o motorista sentava na cadeira, encontrou na parede, ele ficava bem à vontade e começou a beber. Mas, meus amores, vou parar aqui. Essa passagem aqui eu me lembrei o que Cristo falou na última ceia dos discípulos. Cristo disse que só ia voltar a beber quando ele viesse pegar a igreja dele na terra. Aí que ele ia começar a beber. Por isso que quando eu leio essa parte aqui, eu penso logo nisso. Porque essa pessoa, ele começou a beber e ele bebia muito, entendeu? Era assim, diferente, entendeu? Não parecia ser uma pessoa assim que, tá entendendo? Ele bebia, mas bebia muito. E a mulher dava bebida, ele bebendo, entendeu? Chegou a ficar angustiada nesse sonho. Porque nós ainda ia voltar para a destruição. Como é que pode? Por isso que eu digo, meus amores, as coisas de Deus é tudo maravilhoso. Esse pedacinho aqui desse sonho, que eu vou até colocar aí pra vocês, né? O restante que eu vou terminar o restante. Falta bem pouco pra mim terminar o restante do sonho, porque ele é grande mesmo. Quando eu vi que o motorista pegou uma cadeira, se sentou, ficou bem à vontade, né? E começou a beber, a primeira coisa que veio na minha cabeça, ele é Cristo. Porque Cristo disse que só ia beber, ele bebeu na ceia, ele bebeu o vinho na ceia, mas os 12 discípulos. Ele disse que só ia voltar a beber justamente quando isso acontecesse. Por isso, meus amores, é só vocês prestarem atenção nas Santas Escrituras. Eu vou colocar esse versículo também. Ainda vou procurar para soltar para vocês, tá bom? Deixa eu terminar aqui. Para vocês verem como é o que está escrito aqui. Esse motorista, eu tenho certeza que era ele. Ó. Deixa eu pegar aqui onde foi que eu parei. Na cadeira, encostou na parede e ficava bem à vontade e começou a beber. Mas nós ainda ia voltar para o canto da destruição. Aí eu me acordei, glória a Deus. Pronto, encerrei. Agora bora para essa parte que tem, falando da ceia dele, que ele disse que ele só vai, deixa eu ver se é aqui. Eu vou botar um nome bem grandão, se for aqui. Glória a Deus. Eu li outra parte aqui, mas eu vou ficar guardada. Pera, deixa eu ver aqui. Nessa daqui não. Porque tem cantos marcados, né? E eu tô procurando pra ver. Mas deixa eu ler isso aqui.
Glória a Deus. Deixa eu ver se é pra cá. Mas que eu tenha marcado. Aqui da Maria Madalena, eu marco um bocado de coisa, eu marco mesmo. Que é pra quando eu for, eu só ler o versículo, né, pra não ficar caçando, entendeu? Acho que não é nem aqui, não. Eu pensei que era aquele que eu tava lendo, mas não é não. E quando eu leio, eu só faltei morrer de chorar, porque eu me lembrei do sonho, né? Ai, achei que me deu logo um desespero. Mas bora lá, vou marcar logo aqui, né? Vou botar um nome bem grande. A minha Bíblia, ela é toda marcada. Vou botar aqui o nome seco, pra poder saber. Jesus beber a ceia, glória a Deus. Porque, ai que susto. Porque, né, ele bebeu a ceia aqui. Mas foi a última, tá aí, ó. Eu vou ler pra vocês. E ele vai voltar a beber. No último dia, tá aqui, tá? Rachei, vou só soltar pra vocês. Deixa eu marcar aqui que é melhor. Esse aqui, quando eu li esse versículo aqui, eu fiquei de boca aberta. Aí eu me lembrei logo desse sonho que eu acabei de soltar pra vocês. Que você viu que o homem que desceu, né? Ele começou a beber. O sonho que eu falei, que soltei pra vocês, que eu, dessa grande destruição, que é o que? O arrebatamento, a continuação do arrebatamento. Agora deixa eu soltar pra vocês. Ó. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Aqui tá falando do arrebatamento, acho que ainda não é esse. Eu marquei, mas com certeza não era esse não, viu? Não é não, porque eu fui ler, eu devia ter lido primeiro. É porque é tanta coisa marcada. Ele tá falando da última ceia. Deixa eu pegar por aqui. Tô em Mateus agora, saí de João, tô em Mateus. Meu Deus, que calor é esse? Glória a Deus. Mas não é porque eu tô aperreada pra poder... Vocês me desculpem, eu tô aperreada. Tá aqui, achei. Mas eu vou, você já porque eu falo que eu tô procurando e o tempo tá passando, vocês me perdoam? Não se esquece. Bota esse vídeo pra frente, sabe por quê? A palavra de Deus tem que chegar a muitas pessoas antes da vinda do arrebatamento, para que essas pessoas escutem, elas procuram a igreja, para elas se consertarem, né?
Todos nós precisamos de conserto, até os que estão dentro da casa de Deus precisam de conserto. Cada vez que vocês espalham mais a palavra de Deus, mais pessoas escutam, mais pessoas se voltam para a palavra de Deus, entendeu? O que eu tô lendo não vem de mim, vem das Santas Escrituras, tá entendendo? Nada vem de mim, tudo é dele. Ó, meus irmãos, eu já me deu logo vontade de chorar. Ó, e eu vou ler. Ai, Senhor. Vou ler do versículo, Lucas, presta atenção, Lucas 22 e o versículo 14, vou ler o 14, não, vou ler o 15 e o 16 e até o 17, para vocês verem, dá logo uma angústia. E disse-lhe, desejo muito comer convosco estas Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Você está vendo aqui? Desde o tempo que Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, até esse tempo ele está sem cear. Ele não se sentou mais na mesa para cear. Você está entendendo as Santas Escrituras? Olha o rol de tempo que ele está. A última vez daqui, ó, a última, ele tá dizendo, eu confio em tudo que ele diz, ele saiu da boca dele, ó. Vou repetir, ó. Disse-lhe, desejo muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, glória a Deus, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, se ele vai voltar a beber agora, quando nós sairmos da terra, que for, nós fomos para a glória. Ele vai se sentar na mesa, vai começar a beber, igualmente ele prometeu. É uma promessa que ele fez para nós. Olha o tempo que ele está sem o quê? Sem cear, sem se sentar na mesa para comer como, né? Então, meus amores, vocês prestem atenção, ó. Então, tomando a ceia e havendo dado graça, disse, tomai e reparti e entregar-vos, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Até que o reino de Deus saia da terra que vá para o céu. Aí ele vai poder o quê? Sentar na mesa novamente e vai começar a cear com todos nós, entendeu? Então, essa ceia vai ser maravilhosa, porque aí vai ser a primeira ceia que nós vamos cear com ele. E ele conosco, né, meus irmãos? É maravilhoso. E muitas pessoas, ó, o que me dói mais é porque muitas pessoas tá deixando isso para trás. Por quê? Porque não renuncia. Por quê? Porque não consegue perdoar o seu próximo. Porque não pode odiar. Não pode amar o seu inimigo, entendeu? Muitas pessoas vão perder justamente esse dia aqui por causa de quê? Porque não teve renúncia. Renúncia daquela velha pessoa. Renúncia de conseguir perdoar o seu inimigo. Renúncia de amar aquelas pessoas que te perseguem. Tudo é renúncia. Renúncia de ter maquiagem no teu rostinho lindo, maravilhoso que Deus te deu. Entendeu? Renúncia a essas vestes horríveis, que até das vestes Cristo fala nas Santas Escrituras. Você sabe por que eu tô falando isso? Em outro sonho, Cristo me mostrou. Eu solto só eu falo pra vocês, nesse sonho agora eu tô falando só de uma cabeça, mas é a continuação de um sonho. Eu solto só a cabeça pra vocês porque eu tô falando de maquiagem. Ele me mostrou a cabeça de uma mulher, o rostinho dela todo maquiado, isso aqui dela feito aquele negócio, né, rinde, sei lá como é que chama aquilo ali. Você acha aquele negócio nos olhos dela, o rostinho dela cheio de pó, a boca dela cheia de batom, e ela falando sobre maquiagem. Eu olhei assim pra ela e eu me acordei. Entendeu? Por que Cristo me mostrou isso? Se vocês não tivessem com negligência perante a Ele? Se vocês não tivessem, Ele não tinha me mostrado isso. Eu ia só pregar, eu ia só soltar o sonho e não ia falar sobre isso. Só que Ele me mostrou, tá entendendo? Ele me mostrou porque Ele tá querendo de mim, que eu fale com vocês, entendeu? Meus amores, renuncia. O reino do céu já tá bem próximozinho, daqui uns dias, né? Daqui uns dias nós estamos no céu junto com Ele. E a terra tá em tremenda aflição.
Por isso que ainda bem que ele vai pagar isso da nossa mente. Ainda bem que ele vai pagar isso da nossa mente. Porque a pessoa, nós lá na ceia, tomando a ceia mais ele, e nós se lembrando daquelas pessoas que estão na terra sofrendo, isso ia ser uma angústia para nós. Ainda bem que ele apagou isso, vai pagar isso da nossa mente, né? Glória a Deus, agradecer a ele. E então, mas eu também, preste atenção, vocês vigiam, vocês que vão ficar na terra, que vão ser deixados para trás, cuidado, não se marca com a marca da besta, não. Se vocês não querem nem renunciar, hein? Avalie e deixar tudo por amor da salvação da tua alma. Pois é o que eu tenho para dizer para vocês. Cristo fala lá no livro do Apocalipse que esses que se marcarem, não existe mais salvação para vocês, não. Vocês estão sentenciados. O lago de fogo não é só para o ímpio, não. É principalmente para os evangélicos. Que o quê? Que rejeitou a própria salvação. Cristo veio buscar e as pessoas viraram as costas para ele. E se marcaram com a marca da besta. Eu vou ler aqui para vocês. Vai ficar um pouquinho grande, mas eu vou ler. Ó. Eu não falei para vocês que eu vi 3 anjos, não foi? Tem escrito que eu, nesse sonho que eu soltei para vocês. Nesse sonho aqui que eu soltei para vocês, ó. Nesse sonho aqui que eu soltei pra vocês, tem 3 anjos. Esses 3 anjos é justamente dessa parte aqui que fala do livro... do livro não, da parte das pessoas que se marcaram com a marca da besta. Ó, eu devia ler só as partes da marca da besta, mas deixa eu ver aqui. E seguiu o terceiro anjo. Esse aqui já é o terceiro anjo, aí seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal do sinal na sua destra ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Você está vendo aí? É justamente essas pessoas que vão ser deixadas para trás. E aqui é no terceiro anjo. Esse aqui é o terceiro anjo. Eu não vi 3 anjos. Esse aqui é o terceiro, ó. Então, posso até estar confundindo, né? Mas aqui tem dizendo aqui 3 anjos. E aqui também, nessa passagem aqui, é justamente, é uma passagem que eu vi também, aqui é o anjo. O anjo que eu vi um anjo com uma lavareda medonha de fogo nas mãos. Tava no mato seco, o outro tava com uma lavareda de fogo branco nas mãos. Não é que ele tocava no chão, ele já ia logo tocando fogo no chão, uma lavareda medonha de fogo branco. E tem escrito esse anjo no livro do Apocalipse. Preste atenção, ó. É justamente desse sonho, ó. E saiu do altar outro anjo que tinha sobre sua... Ó. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo. E queimou-o com grande voz, e chamou-o com grande voz ao que tinha a foice aguda. Glória a Deus, você está vendo aí? Um anjo tem uma foice, um tem a foice, o outro tem um fogo, né? Para purificar, glória a Deus. Dizendo, lançai a tua foice aguda e vinte-ma o escacho da vinha da terra, porque já a sua uva estão madura. Glória a Deus. Você está vendo aí? Isso aqui é o que? Na colheita. Na colheita. Continuando aqui, sobre o negócio da marcação. Se vocês se marcarem, vocês podem ter certeza do que eu vou ler aqui pra vocês. Ó. Sabe por que eu soltei esse versículo? Por causa do anjo. Que ele estava com a lavareda de fogo. E esse outro anjo, aqui está dizendo que a terra está madura. A vinha da terra somos nós. Entendeu? E está dizendo que a vinha da terra está madura. E esses matos representam nós, esses matos maduros que eu vi. E o anjo lá com a foice aguda lá, está tirando nós da terra. Só vocês entenderem. Eu explico bem direitinho a vocês. Entendeu? Ó. E também estes beberão do vinho da ira de Deus, que se deitou na mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Vocês prestem atenção
que essas pessoas elas vão ser atormentadas para todo sempre perante os anjos, santo anjo e perante o cordeiro. Eles vão ser atormentados. Por quê? Porque se marcaram com a marca da besta, a sentença dela está aqui no livro do Apocalipse. Para essas pessoas que fizeram o quê? Que colocaram o sinal, vocês passar, se vocês passarem e vocês não forem barrados, vocês estiverem com aquela leitura facial, vocês já perderam a salvação da alma de vocês. Ah, tem a leitura facial? Pois então, aí pode entrar e sair nos mercantis, não sei aonde mais lá, né? Nas lojas, nos cantos, que isso vai ter em todo canto, entendeu? E o que é que vai acontecer? Vocês perdem a salvação de vocês. Se vocês colocar o chip na mão para comprar, vender, não sei o que mais lá, vocês perdem a salvação de vocês. Tá aqui. E o destino de vocês é o que eu tô acabando de ler para vocês, ó. Também este beberão do vinho da ira de Deus, que se deitou na mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro. Meram, uma sentença muito forte, com certeza, com certeza. Mas o que? A gente está pregando, a gente está chamando o reconciliamento, a gente tá ensinando. Tem que haver arrependimento. Tem que haver arrependimento. Essas pessoas que não aceitaram Jesus, procuram a igreja. Coloca o teu nome escrito no livro da vida. Bora ler? Depois eu vou... Aonde está escrito que vocês têm que procurar uma... Vocês têm que confessar Cristo como suficiente salvador da vida de vocês. Se vocês confessarem Cristo como suficiente salvador da vida de vocês, vocês estão que libertos. Se não, vocês não estão, não. Bora lá? Se vocês não colocar o nome escrito no livro do sacrifício de Cristo, vocês estão sentenciados para viver no canto desse para toda a eternidade. Ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Me mostra de quem é esse livro. Deixa eu procurar aqui, ó. Versículo 12, para vocês entenderem. Todo o nome de todo ser humano está em um livro só. Dos que nascem e dos que morrem, tudo num livro só. Mas tem uns que são retirados de um livro para passar para o livro da vida, que é o que eu vou falar agora para vocês. Versículo 2. Ó, versículo 12. Apocalipse 22, o versículo 12. Li o 15 para vocês, agora eu vou ler o 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriu-se os livros. Abriu-se os livros, que só tinha um livro da culpa, né? Eu acho, né? Então, agora tem o livro da libertação, né? Que é o livro da vida, né? Glória a Deus. E os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas no livro, segundo as suas obras. Tá vendo aí? Quer que eu repita? Deixa eu repetir aqui, talvez eu salte. Abriu-se os livros, e abriu-se o livro que é o da vida, que é o livro do sacrifício do Cordeiro. Porque aqui embaixo no versículo 15 confirma que é o livro que? Justamente o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas nos livros. Nos livros. Entendeu? Segundo as suas obras. Por isso que eu digo, as pessoas não temem, não. Quer nem saber pra onde quer. Ó, aqui é uma capa. Meu espírito, minha alma tá aqui dentro. Meu espírito, que é uma capa. Na hora que o espírito, a alma sai dentro do corpo, pronto. Sai o pulmão, porque as pessoas... A Bíblia fala sobre tudo. Ele diz, do jeito que é um corpo aqui normal, que anda, tem pé e tudo, é o mesmo jeito do corpo espiritual. Do mesmo jeito, do mesmo jeito. E aí, pra onde é que tu tá colocando o teu ser que tu vai viver pra sempre? Tu parou de respirar, pois tu vai saber que já saiu de dentro de ti. Aí pra onde que tu jogou ele? Tormenta eterna, eu tenho certeza que tu não quer ir. Pra vida eterna tu quer ir, mas tu não se conserta com Deus. Qual será o teu destino? Que na Bíblia só tem dizendo que só tem dois caminhos. Um para o céu e o outro para o abismo. Por isso que eu falo com vocês, acorda.
Bora lá para confessar Cristo? Bora para confessar Cristo. Eu gosto de que vocês procuram a igreja, procuram um pastor. Ei, pastor, eu quero aceitar Jesus Cristo como suficiente salvador da minha vida. Quero aceitar o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Versículo 12, é Lucas 12. Lucas 12, bora lá? Glória a Deus. Pronto, Lucas 12. Pra tu confessar, pra tu aceitar o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por ti, ó. E vós digo que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Tu precisa confessar ele perante os homens. Negou, tu vai ser negado. Bora lá? Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Tá na presença de Deus. É lá no dia do julgamento. Isso aqui vai ser no dia do julgamento. Tá perante a Deus e os anjos, tu vai ser o quê? Julgado, né? Aí, tu tiver com o teu nome escrito no livro da vida, se as tuas ações na terra não for, né? Então, aí tem chance, tem oportunidade e esperança, né? Porque também ele fala nas Santas Escrituras que tem pessoas que vão pagar ainda. Paga pelas coisas que estão fazendo na terra. Mas não paga nem aqui não. Você vai dizer, ai, fulano tá pagando. Vão paga nada, aqui não paga nada. As pessoas vão pagar quando chega lá. Por quê? Por desobediência. Muitas pessoas dizem assim, fulano tá pagando. Tá não. Pra mim o pagamento mesmo verdadeiro é quando você sai da terra. Se for para o abismo, você vai pagar por todos os teus pecados, até os que tu não pecava, porque a sentença, tantas passagens que eu já li falam desses cantos para vocês não tem medo não. Lá é umas fornalhas de fogo, porque eu vi na Bíblia, eu já soltei para vocês. Fornalha de fogo, lançado na fornalha de fogo. Lá vai haver pranto e ranger de dentes, lá é trevas exteriores, as trevas exteriores, um canto desse. Sem dizer que ainda tem outros cantos que ainda falam que tem sobe mau cheiro, né? Cheiro de enxofre. Já pensou? Por isso que eu digo a vocês, cuidado para o que vocês estão colocando. E mais algo. Atormentado. Tem lá os anjos caídos que vão atormentar vocês. Se eles querem se revoltar contra Deus, vocês acham que não vai se revoltar contra a tua alma? Por isso que eu digo a vocês, cuidado. Muitas pessoas que estão no abismo, ela queria ter uma chance, uma oportunidade que tu tem hoje. E ela não tem mais. Segue-se para o juízo. Segue-se para o juízo. Arrepende-te aqui enquanto está vivo. Conserta os teus caminhos com o teu Salvador, com o teu Criador. Porque está prestes a sair muitas pessoas da terra no arrebatamento. Não é pouca, não é muitas. Você sabe que o arrebatamento vai mover o mundo inteiro. Para onde é que tu vai? Mesmo eu tô caminhando com Deus, porra, então pronto, pede perdão, se conserta. Meus amores, todo dia, eu faço a vontade de Deus, mas todo dia eu peço perdão a Ele. Peço perdão, se eu ver que eu faço alguma coisa, o Espírito Santo logo me entristece, eu começo a chorar. Porque, meus amores, a gente não deve fazer isso, entendeu? A gente deve agir conforme a vontade de Deus, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, o vídeo já tá tão grande, vou partir no meio e vou soltar pra vocês. Mas eu gostei de estar fazendo meus vídeos. Eu já fui trocar a tela do meu celular não sei quantas vezes e eu me decepcionei, não deu certo pra trocar não. Tá toda quebrada, mas eu tô continuando fazendo os vídeos, porque Deus é maravilhoso, eu amo Ele, faço mesmo com o maior prazer, eu faço as coisas pra Ele. Eu amo vocês, Ele ama vocês, Cristo chama vocês o reconciliamento.